Já começo chorando assim, é muito difícil. Alguns homens dessa igreja impactaram muito a minha vida antes de tudo isso. Zé Carlos foi um deles, Dr. Clayton também. Não vi aqui o presbítero Adilson também, e muitos outros, mas dentre tantos, esses três foram pais, né, de muito perto. E o carinho por todos, né, o Bruno, o Anderson, que já caminhamos aí na mocidade, mas em especial, estes três homens, né, foram muito importantes também no meu processo de formação. Mas não estou aqui para falar de mim. Estou aqui para convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo. Vamos juntos em Lucas capítulo 15. Estou muito feliz em estar aqui, retornando à minha igreja de origem, igreja que eu tenho um carinho muito especial. Cada irmão que, alguns já até me viram chegar ali na porta, né, nos primeiros dias, ainda muitas irmãs, muitos irmãos que falam assim, eu lembro do dia que você chegou pela primeira vez aqui na igreja. Então, uma igreja que eu tenho um carinho muito especial, e embora não seja a primeira vez que eu estou pregando aqui, mas cada vez é como se fosse a primeira vez, né? Então, Lucas capítulo 15, vamos juntos, enquanto a projeção aparece. Quero convidar você a ler os primeiros dois versículos, versículo 1 e 2 de Lucas 15, depois a partir do versículo 11. Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Versículo 11, irmãos, agora, por favor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele, o filho, começou a passar necessidade. Então, ele foi, e se agregou a uns cidadãos daquela terra, e este cidadão o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se da comida, das alfarrobas dos porcos, do que eles comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu, pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi ele para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e nos alegremos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele, o criado, informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou o seu irmão com saúde. Ele, o mais velho, se indignou, e ele não queria entrar. O pai, saindo, porém, procurava conciliá-lo. Mas o filho respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos.
Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos, que nos regozijássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu não sei quantos dos irmãos conhecem essa história, mas essa parábola talvez seja a parábola mais conhecida do ministério de Jesus. E é uma história basicamente bastante desafiadora para cada um de nós. Certo missionário, chamado este aqui, isso, Kenneth Bailey, ele estava aí e sumiu. Ele é tímido, ele vai e volta. Vocês estão aí me acompanhando? Ah, bom. Então quem está aqui, diga: estou aqui. Ótimo, preciso saber se vocês estão me acompanhando. Esse senhor, o senhor Bailey, é um missionário presbiteriano no Oriente Médio. E ele trabalhou com muçulmanos, trabalhou no Líbano, trabalhou no Egito. E ele dizia que ele contava essa parábola de Jesus, a tal conhecida como parábola do filho pródigo, aos libaneses. Imagine você, qual era a reação dos libaneses ao ouvir essa parábola? Eles estranhavam demais, como assim? Que negócio é esse? Um pai de família entregar em vida os seus bens aos seus filhos? Isso não faz sentido na cabeça dos libaneses. Parece que esse pai foi meio, assim, ele não foi enérgico, ele não foi firme, ele agiu com muita naturalidade, a um pedido incomum para a cultura daquele povo. Nós estamos acostumados com alguns desenhos animados, que quando pintam um pai de família, pintam assim, ó. Você conhece os Jacksons? Um pai meio, oh meu Deus, o que está acontecendo aqui? Sem saber das coisas. Um pai sempre pego de surpresa, tentando não ser controlado pela mãe que sabe de tudo, que dirige a casa. Sempre um pai meio frouxo, com todo respeito aos Jacksons. Não só os Jacksons, né? Pior do que eles. Vocês conhecem os Flintstones? Conhecem ou não? Rapaz, pense num pai frouxo, com todo respeito, é o pai dos Flintstones, Fred. Sempre enrolado em confusão, sempre um homem completamente assim vendido à sua esposa. Não tem controle de nada, ninguém obedece, ninguém respeita. Um homem qualquer. Parece que ele nem é, de fato, pai, um líder da família. Agora, pior do que todos, Homer Simpsons. Eu não vou nem falar mais nada. O fato é que, quando um libanês, lembra lá do missionário, que contava a história do filho pródigo aos libaneses? Quando um libanês pensa num pai, nada tem a ver com estes pais. O pai tem autoridade. O pai, se ouvisse um pedido do seu filho mais moço, olha, me dê os meus bens, ele bateria na cara do filho. Como assim? Você está me desejando a morte? Herança só se dá quando eu morro. Que negócio é esse? E pior, você vai ser expulso de casa. Que negócio é esse? Você vem aqui na minha casa, quer comer da minha comida e desejar a minha morte, me pedindo o meu dinheiro em vida? Era isso que um libanês esperaria de um pai. E se ele não só expulsasse o filho, ele levaria o filho à praça pública. E sabe o que ele mandaria fazer ao filho? Ele apedrejaria o filho que pedisse isso. Agora vamos pensar do ponto de vista do Brasil. Estamos nós aqui. Vou pensar em você, que tem uma empresa familiar. Você tem um negócio próprio. Você tem seus 2 filhos que te ajudam nesse negócio, na sua empresa. De repente você pensa assim, puxa, eu estou aqui treinando os meus filhos porque eu espero que eles aprendam a profissão, que eles saibam. De repente vem um filho mais moço. Fala assim, pai, olha, eu não quero trabalhar mais com o senhor,
vamos aqui desfazer a sociedade, me dá a minha parte, eu vou embora. Ô pai, tudo bem, está aqui a sua parte, isso lhe pertence, isso pertence ao seu irmão, pode ir embora. O filho mais moço vai embora, pega todo o dinheiro que ele ganhou, queima todo o dinheiro, retorna para a firma do pai, e diz assim: meu pai, eu fiz umas burradas na vida, gastei todo aquele dinheiro, o senhor me permite voltar à sociedade? Aí o pai fala assim: claro, pode voltar, recebe 1/3 da empresa de novo. Você, se fosse um pai, dono de uma empresa familiar, faria isso? Colocaria o seu filho exatamente na mesma posição, daria a ele a mesma condição financeira que o outro que não pediu nada? Você faria isso? Em sã consciência? Agora eu pergunto para você, é uma parábola estranha ou não é? Estranha para eles, os libaneses, estranha para nós, ocidentais. O que é que Jesus quis dizer quando conta uma parábola como essa? Não sei se você sabe, mas parábola é uma história que tem uma moral no final. E o objetivo de Jesus é transmitir o plano de salvação. E Jesus é o mestre dos mestres. Jesus não é a pessoa que sai assim fazendo longos discursos, que ensina por meio de sermões muito longos. Quando o Senhor Jesus, por exemplo, quis ensinar humildade, você lembra como é que ele fez? Ele sentou, ele pegou uma criança, e ele diz assim: vocês precisam ser humildes como esta criança é. Simples. Ele é o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Ele sabe expressar de maneira muito simples o que nós precisamos de fato trazer para dentro do nosso coração. Em outra ocasião, o Senhor Jesus foi falar da influência do mal, de como a maldade cresce sobre o mundo. Ele não fez um sermão, ele não expressou, ele não discursou longamente, ele simplesmente disse assim: sabe o fermento que você põe no pão e envolve a massa e faz a massa crescer? Assim como o mal cresce naturalmente, basta um pouquinho, ele leveda a massa inteira. E Jesus, de maneira muito simples, mais uma vez, explicou como o mal, por menor que seja, pode influenciar o mundo como um todo. E quando ele falou, por exemplo, da nossa influência neste mundo inteiro, na responsabilidade que você e eu temos no mundo, não importa a sua profissão, você pode estar cortando o cabelo lá, né, Xande? Está cortando o cabelo, mas naquele momento ali você tem uma responsabilidade de ser, Jesus vai dizer, sal da terra, luz do mundo, influenciar o lugar onde você se faz presente, ter uma linguajar diferente, ter uma posição diferente, ter uma opinião diferente. Não importa se você trabalha com decoração, como é o Israel, ou não importa se você trabalha com cozinha, como muitas das irmãs, o fato é que onde você estiver, o Senhor Jesus diria: você precisa ser sal da terra e luz do mundo. E agora, quando o Senhor Jesus deseja ensinar salvação, quando Ele deseja ensinar a disponibilidade de Deus em salvar, a graça de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus, Ele conta mais uma vez uma história. Ele conta uma parábola que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo. Como é que começa a parábola? Você está com o seu texto aberto? Eu preciso que você esteja com o seu texto aberto. Lucas capítulo 15, você precisa olhar comigo algumas coisas que esse texto nos apresenta. Versículo 11, como é que começa mesmo? Vamos ler juntos, alto. Como começa? Não. Vocês já nem leram o texto, gente. Olha o texto, por favor. Versículo 11, como é que começa o texto? Continuou, não começa com um certo homem. Continuou o quê? Não. Ele estava continuando de fazer outra coisa. Ele estava contando uma terceira história. A segunda história vem lá do versículo 8, não é isso? Como é que começa o versículo 8? Ou qual é... Peraí, se ele está falando que qual é alguma coisa, é porque já tem mais uma história anterior ainda, não é? Vamos para a história anterior, versículo 3. Então, lhe propôs esta parábola. Ponto aí.
Jesus, ele vai propor contar uma parábola. E essa parábola ele vai contar uma segunda parábola. E a parábola do filho pródigo é, na verdade, a terceira parábola. Para quem que ele queria contar essa parábola? Olha o versículo 1 e 2. Aproximaram-se dele publicanos e pecadores para fazer o quê? Ouvir. E aí os fariseus e os escribas aparecem, começam a reclamar, no versículo 2, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então imaginem você a cena junto comigo. É importante a gente imaginar. Jesus está chegando numa casa simples, de pessoas simples, uma casa como a sua, uma casa como a minha, casa de todo mundo. Sabe aquela casa onde a gente reúne domingo, todo mundo vai comer a refeição em família? Casa simples. Jesus estava entrando nessa casa. E à medida que ele vai entrando, ele vai convidando as pessoas simples, pessoas de moral duvidosa, pessoas de reputação questionável, pessoas que é gente como a gente, pessoas que, como você e eu, falham, que nem sempre falam a verdade e que precisam pedir perdão quando mentem, pessoas que pensam que não devem pensar e que não têm dificuldade de pedir perdão porque pensou que não deveria pensar. Pessoas que se arrependeram de estar onde estiveram certas vezes, e que agora diante de Jesus estavam ali, tentando ouvir um pouco de Deus, com a intenção de talvez receber de Deus esse perdão. Pessoas que como você e como eu desejavam mudar de vida. E Jesus então resolve ir ao encontro dessas pessoas. E ele entra na casa de uma delas, e ele vai à sala, ele vai à cozinha, embora as casas naquela época fossem diferentes das nossas, nesses aspectos assim de cômodos. Mas à medida que ele entra para casa, do lado de fora, lá no portão, se junta um grupinho. Religiosos. Pessoas que sabiam ler e escrever. Gente douta, conhecedora das coisas, que sabe muito de Bíblia. De Antigo Testamento decoravam tudo. Mas que quando eles olham para aquela cena, mas pode um negócio desse? O homem que se diz mestre, ao invés de discutir lei, de falar de teologia, de falar de Bíblia com a gente, está lá, olha só, falando com quem nem é digno da presença de um mestre. E Jesus, como o Senhor dos senhores, como aquele que conhece o coração, Jesus olha firmemente para o olhar daqueles homens, ele retorna àquela porta da casa, ele olha para aqueles religiosos e diz assim: posso contar uma história para vocês? Eu vou contar aqui de fora, porque aí vocês me escutam, e não os religiosos, viu, com todo respeito, mas os fariseus da época, que só para sinalizar aqui, como se tivesse um outro lugar, mas o mais religioso é o pastor, viu, olha lá a cara dele, ó. É como se Jesus estivesse na porta de entrada da casa, com os religiosos, agora vocês, com os pecadores lá do lado de dentro. E Jesus começa a contar uma parábola. Primeira parábola, aliás, não é essa aqui não. Cadê a parábolazinha? Aqui, bom. Primeira parábola que Jesus vai contar, uma parábola que você talvez conheça, parábola da ovelha perdida. Jesus vai mostrar para aqueles irmãos que esta ovelha estava passando por um problema muito grande. Ela estava perdida. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que ovelha tem consciência de que ela está perdida? Sim ou não? Quando o seu cachorrinho sai de perto de você, ele sabe que está perdido? Ele não chora, então você não faz falta para ele, com todo respeito, viu? Como assim? Um animal sabe muito bem quando ele não está no ambiente dele. Um animal sente que a coisa ali não é o espaço dele. Ele pode não ter consciência, não é isso que eu perguntei. Perguntei se ele sabe, ainda que seja por instinto, que ele não está no ambiente dele. Sabe ou não sabe? Aquela ovelhinha sabe que ela se perdeu. Ela se perdeu num lugar deserto. Ela está perdida fora de casa. Muito bem. Mas a primeira parábola, a segunda aliás, é a parábola de uma moeda cara.
uma moeda de ouro, que provavelmente pertencia a uma corrente, uma dracma. E essa moeda, ela tem consciência que está perdida? Tem ou não tem? Ah, não. Se o pastor falar que agora tem algo errado. De fato, não tem. A ovelha pode ter consciência que está perdida. A moeda, por outro lado, não tem a mínima consciência que está perdida. Uma sabe que está, a outra não. Uma sabe que está perdida fora de casa. A outra que não sabe, não tem a mínima noção que ela está perdida onde? Dentro de casa. Quem não sabe que está perdido dentro de casa. Mas quem sabe que está perdido fora de casa. E agora, Jesus vai unir o perdido fora de casa e o perdido dentro de casa. Jesus vai reunir quem tem consciência que está perdido fora de casa, os pecadores. Mas também vai reunir quem não tem consciência de estar perdido dentro de casa, os fariseus. No fim, os dois grupos estão perdidos. E ele vai reunir isso numa história. Numa parábola que nós conhecemos como a parábola do quê? Do filho pródigo. Vocês sabem, eu fico me perguntando, por que os fariseus tinham tanto problema com Jesus? Eles tinham problema com Jesus, não é porque Jesus falava heresia, porque eles nunca identificaram heresia na fala de Jesus. Os fariseus tinham um problema com Jesus, diz Lucas, a partir do capítulo 4, no momento em que Jesus diz assim, Deus me ungiu, ele estava fazendo uma citação lá de Isaías, né? Para libertar os cativos, os oprimidos, para ir em busca de quem está doente. No capítulo 5 ele vai dizer assim, eu não vim buscar os sãos não precisam de médicos. Pessoa saudável, que se acha saudável, não precisa de médico. Precisa de médico aqueles que se veem doentes. E no momento que os religiosos, que se viam saudáveis, começam a perceber que o ministério de Jesus não é para eles, mas é para quem nunca fez nada para receber o que eles têm, o direito que eles tinham, o espaço que eles tinham. Então eles começam a perseguir Jesus. E é por isso que Jesus conta essas parábolas, para dizer assim, olha, vocês estão aí de olho na vida daqueles que estão lá fora, perdidos lá fora, mas vocês que estão aqui dentro, que ouvem da palavra de Deus, vocês que estão mergulhados na religiosidade de vocês o tempo todo, vocês estão tão perdidos, quanto aqueles que estão lá fora. Vou lhes contar uma história. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. E aí a história continua, você conhece bem a história. A ovelha perdida fora, mas com consciência que está perdida. A dracma perdida dentro, mas sem consciência que está perdida. E 2 filhos dentro da mesma casa, um que sabe e um que não, que estão perdidos. O irmão mais velho deveria, na cultura de Jesus, ter chamado o irmão mais novo e dito o seguinte, não, você não vai para casa, você tem que ser corrigido, você tem que saber caminhar, você tem que mudar a sua vida. Era papel do irmão mais velho, era papel do irmão mais velho cuidar do mais novo, era papel dos religiosos cuidar de quem estava fora. Mas ele ficou omisso, calado. E sabe o que é pior? Você está com a sua Bíblia aberta? Vou te mostrar um detalhe nessa história que raramente a gente se dá conta. Olha o versículo 11 e 12. A história diz assim, certo homem tinha 2 filhos, certo? Me acompanha? O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele quem? O pai fez o quê? Pera, vocês passaram a palavra mais importante da frase. E ele, lhes, quem é lhes? O moço e o mais velho. O pai repartiu a herança aos 2.
o mais moço foi sincero com o pai, de dizer, eu quero a minha parte. Mas o mais velho, querendo a sua parte, não disse nada. Ele simplesmente recebe a herança do pai. Então guarde a primeira lição desse texto. Deus fica mais ofendido, Deus fica menos ofendido com a sinceridade de um pecador do que com a hipocrisia de um religioso. Deus fica menos ofendido com a sinceridade de um pecador do que com a hipocrisia de um santo. Essa é a primeira lição desse texto. Ambos os filhos receberam a herança. O mais novo foi sincero, disse ao pai, eu quero a minha parte, eu não quero viver mais contigo, eu estou fora da sua casa. Mas o mais velho queria a sua parte, ele não recusa a herança, ele recebe, e ele é tão culpado de desejar a morte do pai, quanto o mais moço. Deus fica menos ofendido com a sinceridade de um pecador, do que com a hipocrisia de um santo. Quem são os filhos pródigos, meus irmãos? Você sabe quem são? Se a gente for trazer isso para agora, hoje, em pleno século 21, gosto de um pastor da antiguidade, ele dizia assim, os filhos pródigos são aqueles que estão na esquina da igreja. A maioria deles não tem coragem para entrar aqui. Os filhos pródigos são, em sua maioria, aqueles que não se sentem confortáveis dentro das quatro paredes religiosas. Eles precisam que o pai saia dessas quatro paredes e vá ao encontro deles e os traga para dentro de casa. E nós sabemos que o pai vai usar a sua vida, a minha vida, para encontrar os filhos pródigos neste mundo. Os filhos pródigos são aqueles que se acham indignos, que eles são incapazes de serem considerados bons o suficiente para estar dentro de uma igreja. E quem são os filhos mais velhos? Os filhos mais velhos são aqueles que estão dentro da casa do pai. Se nós fôssemos comparar, dentro da igreja, eles nunca foram para o mundo, eles nunca se perderam nas drogas. Os filhos mais velhos são aqueles que talvez nunca entraram numa boate, viveram a sua vida dentro do universo religioso, nunca gastaram seu dinheiro dissolutamente. São aqueles que nunca abandonaram a igreja, ou que se abandonaram, retornaram. Afinal de contas, a minha família, a minha história, a minha vida é aqui dentro. E Jesus está olhando bem para o coração daqueles filhos mais velhos, e vendo que por mais que eles estivessem aqui, o tempo todo, eles mantiveram um coração endurecido, um coração legalista, que só quer saber da lei de, isso pode, isso não, isso deve, isso não, um coração completamente impermeável da graça de Deus. No fim, os filhos mais velhos estão perdidos dentro da igreja, dentro da casa do pai, porque eles não têm intimidade com o pai, eles estão com o pai, mas eles não compartilham da graça do pai, eles não amam como o pai ama, eles não perdoam como o pai perdoa, eles não se relacionam com as pessoas como o pai se relaciona, esses irmãos não acolhem as pessoas como acolhe o pai. Me faço claro? Sim? Bom dia. Pode espreguiçar, às vezes o pastor prega demais, já estou acabando. Mas eu quero ir concluindo de fato. Como é que se chama a parábola mesmo? O que é pródigo, irmãos? Pródigo é aquele que gasta, como? Gasta muito, gastador, esbanjador. É aquele que não segura nada. Quero mostrar a segunda coisa que em geral ninguém, e última, né? Segunda coisa que em geral talvez você não tenha percebido no texto. Pródigo não é o filho mais novo. Pródigo é o pai. 12 vezes no grego, 13 vezes em hebraico, a palavra pai aparece nessa palavra. É a palavra que repete, pai, e o pai fez isso, o pai fez aquilo. Pródigo não é o filho mais novo que gastou dinheiro.
Pródigo é o pai que esbanja amor ao mais velho e ao mais novo. Pai aqui é o esbanjador. Ele estava lá triste porque ele olhava aos horizontes e ele não via o seu filho. Triste porque ele na sacada da sua casa, ele não via o mais velho. Triste, então quando ele vê no horizonte o filho mais novo, ele, diz o texto, ele o avista, ele se compadece, ele larga a sua rotina da casa, ele vai ao encontro do filho, ele abraça o filho, ele beija o filho, ele ama o filho. Pródigo aqui é Deus, que deixa os céus dos céus e vem à terra como homem para morrer pela sua vida, para morrer pela minha vida, para não nos deixar ir ao inferno, para nos tirar das trevas, nos levar ao reino do seu amor, para não te deixar infeliz nos seus próprios pensamentos, caminhando para longe dele. Pródigo é Deus. E nesse momento, este pai, que é rico em perdoar, estava desejoso para que o seu filho de fora pudesse agora entrar dentro da sua festa, entrar dentro da sua casa e festejasse com ele aquele momento gostoso, aquele momento de salvação, porque é isso que a Bíblia diz, quando um pecador se arrepende, que há festa no céu. Você já ficou feliz? Nós tivemos hoje uma cena linda, pessoas dizendo, eu recebo o Senhor Jesus Cristo, eu creio nele, eu desejo servi-lo. Irmãos, nós não tínhamos nem que ter ouvido pregação, era só abraçar esses irmãos e acabar com o culto. O pastor ainda foi falar demais, não é? Momento de festa nos céus, por pessoas que entenderam, é de Deus que eu preciso. Você tem essa consciência, como teve aquele que estava fora, porque o pai aqui não é um patrão, o pai é um paizão. Ah, meu filho, tu está sempre comigo. Ele vai dizer para o mais velho, porque o mais velho chega, e ao invés dele se alegrar com aquele irmão, ele se recusa. Eu estou aqui trabalhando tanto, eu sou líder de ministério, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou líder da igreja, eu estou aqui trabalhando tanto, o senhor nunca fez nada por mim, esse que está chegando agora, o senhor fica feliz? Tudo que é meu é teu. Eu fico imaginando, para a gente terminando, irmãos, Jesus terminando essa história, saindo de casa mais uma vez, olhando para aqueles pecadores, na verdade os fariseus, que estavam do lado de fora, e deve ter olhado bem assim no olho deles. E aí, meus filhos, vamos entrar em casa, vamos se alegrar comigo? No final das contas, olha o versículo 20. Levantando-se o filho mais novo, foi para o seu pai. Vinha ele de longe quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Para você, meu irmão, minha irmã, para você que se vê como um filho pródigo, como um filho que talvez esbanjou muitas oportunidades, que se vê indigno da graça de Deus, mas que tem no seu coração um profundo arrependimento, para você que deseja pedir perdão a Deus, e que você é daqueles que bate no peito de cabeça assim, baixa, dizendo, Senhor, sê propício a mim, pecador. Para você que se considera assim, um bom pecador, quero que você lembre daquilo que o Salmo 33 nos disse. Dos céus olha o Senhor para a sua vida, Ele vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa cada um dos seus habitantes. E Ele conhece o coração, diz o texto, de tudo e de todos pelo que fazem. Deus que te vê como um pecador, Deus que sabe que você se considera um pecador, uma pecadora, Cristo vê o teu coração, Ele se compadece de você, Ele não rejeita, diz a palavra dele, um coração quebrantado e humilde. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus é humilde, Ele é manso de coração. Nenhuma medida nossa é capaz de avaliar o tamanho do amor e da graça de Deus, de tal maneira que o próprio Deus deu o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que se visse como pródigo, não morresse, mas tivesse vida eterna.
A Bíblia nos diz que Cristo é inteiramente bom, continuamente forte, inteiramente sincero, de tal forma que se você se aproximar dele, ele não vai rejeitar o seu coração, as suas lutas, as suas tristezas, as suas dores, as suas agonias. Ele é o Salvador dos pecadores, Ele é o nosso Deus. Mas talvez você se veja como outro filho, como religioso. Eu gosto de uma frase de um pastor antigo que disse que a salvação do irmão mais velho começa com a descoberta do irmão mais novo. Porque quando ele diz assim, o mais velho disse ao pai: este teu filho, o pai responde: não, este teu irmão. A salvação do mais velho começa quando ele recebe aqueles a quem ama Deus como filhos diante dele. A salvação dos mais velhos, dos religiosos, como dizia aquele pastor, né? A salvação dos parentes dos Nicodemos, do primo do Simão leproso, dos fariseus evangélicos. A salvação desse grupo religioso só começa quando eles são capazes de chamar de irmão aqueles a quem Deus chama de filhos. Portanto, eu quero concluir a minha palavra dizendo o seguinte: se você é o pródigo que esbanjou muito da graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É tempo de você pedir perdão a Deus, reorganizar sua caminhada com Deus, fazer uma nova aliança com Deus, mudar o seu coração. Mas se você se vê perdido em meio a tanta religiosidade, e você mesmo se identifica como alguém mais religioso do que alguém que ama a Deus, eu quero convidar você junto comigo, porque talvez não, honestamente, em muitos momentos eu me considero religioso. Eu me considero aquele que se atenta mais a formas do que a essência. Então, junto com você, eu quero convidá-la a baixar a sua cabeça e vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos deste amor pródigo de Deus, do teu amor pródigo, esse amor esbanjador, que saiu ao nosso encontro, que veio dar a sua vida por nós, que veio perdoar os nossos pecados, e que se alegra, ó Deus, com a sinceridade de um coração pecador. Pai, nós não somos perfeitos, nós estamos muito aquém da tua vontade, nós não conseguimos chegar no parâmetro de santidade que o Senhor gostaria de nós. Senhor, eu tenho certeza que quando o Senhor olha para a nossa vida, o Senhor vê que nós estamos muito aquém. Entretanto, o Senhor decidiu nos amar por meio de Jesus Cristo, de tal forma que o Senhor não olha para a gente, o Senhor olha para Jesus. E quando nós estamos debaixo da sombra de Jesus, o Senhor se alegra, porque da mesma forma que o Senhor disse a Jesus: este é o meu filho amado, minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer, o Senhor também diz a nós: nós somos os filhos amados em quem o Senhor tem muito prazer. Não por causa das nossas atitudes mal feitas, mas por causa do acerto de Jesus, da bondade de Jesus, do amor de Jesus que nos envolveu e nos cobriu. Eu quero rogar por esses irmãos e pela minha própria vida, ó Deus. Quero rogar, pedindo ao Senhor misericórdia, reconhecendo a nossa total incapacidade, nossa total imperfeição, e pedindo para que o Senhor clareie a nossa mente por meio do seu Santo Espírito, para que sempre nós tenhamos a consciência da necessidade de estar debaixo da tua presença. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos encoraje a viver dessa forma,